Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Hoje estamos a tentar perceber se a educação em Portugal dá aquilo que o mercado de trabalho precisa. João Atanásio, há pouco ficava aqui no ar, a Elizabeth deixava aqui no ar uma questão que tem a ver com os salários em Portugal. Parece-lhe que as ofertas de emprego em Portugal estão longe das expectativas salariais? Parece-me que estão longe das expectativas salariais e que é um problema que se tem vindo a agravar. Ou seja, na minha geração, quando nós entrávamos no mercado de trabalho, normalmente aquilo que acontecia era que tínhamos uma expectativa de progressão, eu não diria relativamente rápida, mas uma expectativa de progressão pelo menos segura. E agora também neste caso, se calhar, está cristalizado. Exato, eu acho que está completamente cristalizado. Eu vejo pessoas em empresas a trabalhar há uma década exatamente com o mesmo tipo de salário e o mesmo tipo de função que tinham 10 anos antes. O que a mim me choca profundamente, porque essas pessoas tinham uma expectativa quando entraram no mercado de trabalho. Aliás, há uma coisa muito interessante, não sei se, acho que nunca foi feito esse estudo, mas que era um estudo muito interessante de se fazer, que é a relação que há entre o incumprimento do crédito imobiliário e as expectativas das pessoas na progressão salarial e na progressão do emprego. Porque muitas pessoas, no meu tempo, faziam este tipo de aposta. Diziam, bem, eu agora posso pagar isto, mas depois crescem as prestações, mas eu também já estou com uma situação económica muito melhor daqui a 10 anos e, portanto, e muitas pessoas com base neste, entre aspas, embuste, porque verdadeiramente a certa altura tornou-se um embuste, vieram a ficar com situações bastante aflitivas. Deixe-me, no entanto, dizer aqui, respondendo um bocadinho aquilo ao que o Ricardo disse, eu acho que é importante falar do seguinte. Eu julgo que as universidades não devem desenvolver o papel das empresas e das academias que funcionam junto das empresas. Eu acho é que deve haver uma maior interligação entre ambas. Ou seja, dito de outra maneira, eu acho que as universidades devem estar muito atentas ao mercado de trabalho. Eu falo, por exemplo, no caso da Universidade Europeia, faz-se uma coisa que, como eu lhe disse, é uma prática que veio internacional e que não se fazia até há 4 anos atrás, que é cada plano de estudos, todos os anos, é discutido com um conjunto de entidades, de empresas, de associações, de parceiros ativos no mercado, de empregadores, que dizem quais são as necessidades do mercado. E os planos de estudo são ajustados em função dessas necessidades dos mercados de trabalho e daquilo que se faz junto das empresas. Vou-lhe dar um exemplo. Nós lançámos este ano, e eu estou envolvido nesse projeto, um curso em Direito. E as pessoas dizem, pá, mais um curso em Direito, mas já há tantos cursos em Direito em Lisboa. A Nova já tem um curso em Direito, a Clássica, à qual estive ligado muitos anos, tem um curso em Direito, enfim, há anos e anos a este tempo, em Coimbra, na Nova, na Lusófona, na Lusíada, na UAL, enfim, há cursos de Direito quase como cogumelos, e as pessoas perguntam-nos porquê mais um curso de Direito? E eu digo o seguinte, porque o curso de Direito que nós criámos, se as pessoas forem olhar para o plano de estudos, não tem nada a ver com os outros cursos. É claro que dá o mesmo que os outros cursos dão, porque o Direito, em 90%, é igual em todos. Mas depois nós criámos um conjunto de soft skills, exatamente daquilo que o Ricardo estava a falar. Os alunos ficam a saber informática. Podem dizer, não é aquilo que é um programador, não é, nitidamente. Nós não temos juristas programadores, ainda. Mas já temos com conhecimentos de informática. Têm 2 anos de inglês e de inglês jurídico. Têm competências comunicacionais. Têm resolução de litígios. Têm prática profissional em tribunais, em escritórios privados, no ambiente da administração pública. Ou seja, há aqui até tem uma coisa que agora está muito na moda e que até veio com um programa de televisão, com uma série que se chamava Lie to Me, tem já uma academia com a qual nós fizemos um acordo exatamente para ver as microexpressões do ponto de vista da negociação, porque é fundamental. E nós juntámos isto, que é uma coisa que não existe em Portugal, mas que existe numa série de países pela Europa fora, mas que em Portugal nós ainda somos um bocadinho atávicos, que é, conseguimos juntar isto com um curso de gestão. E, portanto, hoje em dia, em 5 anos, os alunos podem, em simultâneo, tirar uma licenciatura em Direito e, fazendo mais um esforço adicional, porque tem mais umas disciplinas, tirar uma licenciatura em Gestão. E, por isso, nós conseguimos que o aluno, ao fim de 5 anos, saia com um curso simultaneamente de Gestão e um curso de Direito. Isto é não só uma novidade no mercado, como, além disso, faz uma coisa que hoje em dia é essencial, que é, a maior parte dos juristas devem saber isso, enfim, eu estou nesse mundo e sei.
não são verdadeiramente advogados. As pessoas é que pensam que os juristas vão todos para advogados. A maior parte dos juristas hoje em dia estão em empresas onde desenvolvem tarefas de gestão de recursos humanos, onde são gestores, onde são CEOs de empresa e onde é fundamental que tenham ferramentas de gestão. E aquilo que acontecia no meu tempo, quando eu saí da Faculdade de Direito, era eu não sabia nada de gestão. Ora, eu ao longo de 20 e tal anos geria empresas. E tive que aprender, depois da licenciatura em Direito, nesses pequenos cursos, nestas pequenas formações complementares, ferramentas de gestão que nunca tive. Eu não sabia ler um balanço. Eu fui trabalhar para um banco, assim que me licenciei, e não sabia o que era um balanço. Tive formação dentro do banco. Ora, isto tudo é uma coisa que eu acho que as universidades hoje em dia já estão a começar a dar. Mas acho que é fundamental, respondendo ao Ricardo, que é fundamental que nós consigamos fazer parcerias com entidades do tipo da empresa, das empresas do Ricardo e outras empresas, e que essas empresas vão à universidade e que façam parcerias em que simultaneamente nós damos e nós recebemos, porque eles têm determinadas competências que nós não temos nem queremos ter. Ricardo, ensino dual não está muito desenvolvido em Portugal. Era importante? Sim, o ensino dual, ou seja, quando vemos o dual, vemos a realidade alemã, em que é a própria empresa a promover o ensino através, fazendo o sponsorship dessa formação. Sim, exatamente. Há 2 semanas houve precisamente uma conferência sobre esse tema e houve aí um clash entre queremos copiar um modelo alemão, não precisamos de copiar um modelo alemão, etc. Aqui um desajuste grande entre porque é que a educação tem o trabalho, em que sectores é que está a educação e em que sectores é que está o trabalho, e se isso em Portugal está bem interligado ou não. É uma excelente forma, o ensino dual é uma excelente forma de colocar uma pessoa que está a terminar ou vai fazer uma formação numa determinada área, que é necessária porque é o cliente, é a companhia, é a empresa que já está a pagar essa formação e no final dessa formação há um contrato de trabalho. Eu queria só responder aqui ao João, dizendo que o belo pitch que tivemos aqui da Universidade Europeia é facilmente verificável com um KPI que todas as universidades têm, mas que eu gostaria de ver melhor divulgado, que é a empregabilidade dos vossos graduados. Portanto, eu há uns meses estive em Berlim a convite de um dos nossos parceiros tecnológicos, a DECRA, que é uma das maiores empresas alemãs, tem uma fundação que tem mais de 80 anos, portanto é uma instituição, e dizia um dos diretores de uma escola de ensino técnico-profissional que lá estava, que a empregabilidade dos cursos de gestão dessa escola era 100%. E que não havia outro indicador a avaliar. É a empregabilidade dos meus graduados e um segundo, que é os salários que eles vão oferir, que é muito importante. Uma pessoa sai da Universidade Europeia ou sai de uma outra universidade qualquer, encontra colocação em Portugal e quais é que são os salários. E, consoante esse ranking, vamos ver se os conteúdos programáticos estão alinhados com as necessidades do mercado ou não. Portanto, isso é um ponto que eu gostava de ver muito melhor divulgado sobre será que as nossas universidades estão a formar desempregados e se o estão, como é que estão a pensar corrigi-los. Um segundo ponto, falando aqui também do dual, a nossa empresa chama-se Cross Border Talents e nós recrutamos para vários mercados. Mas não fazemos o famigerado brain drain. Nós não estamos a recrutar os nossos licenciados para levá-los para o estrangeiro. Nós temos, efetivamente, a grande percentagem de pessoas que nos procuram quer ir para o estrangeiro, porque não tem colocação cá, cá ganham, estamos aqui a falar das tecnologias de informação, 19 mil euros anos, imediatamente com as mesmas competências vão ganhar 35 a 50 para a Alemanha, e nós tivemos que montar a nossa equipa da seguinte maneira: quem recruta para Portugal só tem ofertas para Portugal. Caso contrário, entramos aqui começamos a baralhar o sistema e não queremos ser acusados de brain drain, não o estamos a fazer. Estamos inclusivamente a recrutar pessoas para Portugal porque não conseguimos encontrar as competências cá. E se calhar estamos a acusar de brain drain nesses mercados, porque estamos a recrutar os talentos deles, mas isto também é o reflexo da economia global que temos, que é as skills, as competências têm que ser colocadas onde elas fazem falta. Estávamos aqui a ter uma discussão interessante em off, que é esta questão do brain drain. Pode ser, inclusivamente para Portugal, uma soft power, porque as pessoas que vão para fora vão ganhar mais competências, inclusivamente de gestão, e depois querem voltar para o sítio que gostam, que é o caso, que é Portugal, que foi o que eu fiz. Montei as minhas empresas, mas sediado em Portugal. E, portanto,
não me choca que um licenciado que termina a sua licenciatura vá ganhar mundo e depois volte para Portugal. Elizabeth. A nós não só nos choca, como é o pão nosso de cada dia na nova School of Business and Economics. Eu diria que cerca de 70% dos alunos que passam por nós têm legítimas expectativas de começar, pelo menos, a sua carreira internacionalmente. Mas também é verdade que, assim como vão, também vêm. E conheço, literalmente, antes de entrar hoje aqui, recebi um e-mail precisamente de uma pessoa que estava ainda agora em Houston, teve os últimos 2 ou 3 anos em Houston e vem agora para Madrid com a expectativa de passar para Lisboa em breve. Portanto, são pessoas que vão começar a sua carreira fora, que vão adicionar valor a outras empresas e ganhar experiência, mas com o intuito de voltar para Portugal e deixar também a sua marca por cá. Nós não temos nenhum problema com isso e, aliás, promovemos a exposição internacional como forma de educar precisamente os alunos sobre as oportunidades que estão lá fora. Não dizemos a ninguém para ir para fora por ir para fora, educamos sobre aquilo que são as reais oportunidades e também os desafios de estar fora. Uma nota para falar um bocadinho sobre o ensino dual, para dizer que o ensino dual realmente é fundamental, que nós, portugueses, e por aquilo que tenho visto, outros alunos similares a nós neste contexto, eu diria que são mais os italianos e os espanhóis, temos uma cultura de não trabalhar durante a licenciatura. Já foi pior, mas ainda se mantém bastante. Nós tivemos candidatos de 84 países este ano agora para o mestrado e eu entrevistei dezenas, talvez centenas deles e posso realmente estabelecer um padrão entre a empregabilidade de pessoas que vêm do norte da Europa, que fizeram ensino dual, e alunos que vêm de sistemas de ensino superior mais tradicionais, como o nosso, o espanhol ou o italiano, que chegam muitas vezes a um mestrado sem ter tido ainda uma experiência profissional. Há áreas, inclusivamente, em que ter uma experiência profissional quase que duplica a probabilidade da pessoa arranjar um emprego quando gradua. E, sobretudo, verifica-se também que uma pessoa que teve uma experiência, pelo menos uma experiência profissional durante o seu programa de licenciatura, exibe também maiores níveis de satisfação com o primeiro emprego, o que também é fundamental. João. Eu estava a pensar, por exemplo, um dos cursos em que nós obrigamos os nossos alunos a ter uma experiência profissional durante o curso, e em alguns casos eles têm várias experiências profissionais, é gestão hoteleira. Porque é fundamental que eles tenham um contacto com o mercado. Porque assim, sejamos claros, ninguém sai de uma universidade aos 20 anos agora, ou aos 21, para ser gestor de um hotel. E, portanto, tem que conhecer todos os setores do hotel. E quanto mais cedo isso se fizer, maiores são as competências que se adquirem do ponto de vista prático e maior é o currículo e a bagagem que se ganha para depois ter uma mais fácil colocação no mercado de trabalho. Eu acho que isso é fundamental e nós devemos cada vez mais incentivar os nossos alunos. A mentalidade também não é muito favorável em Portugal, mas devemos incentivar cada vez mais os nossos alunos a fazer isto. Quando o Ricardo estava ali a falar, eu estava-me a lembrar porque é assim, o lema, agora por causa desta coisa do brain drain, a Universidade Europeia criou um lema, uma visão que é formar profissionais globais. E isso por uma simples razão, porque faz sentido, porque normalmente as universidades em Portugal, e eu sei que a Nova é um bocadinho uma pedrada no charco que vai dar, porque capta muitos alunos internacionais, e capta muitos alunos internacionais sem ter uma presença internacional. Portanto, estamos a falar de uma instituição portuguesa que, pela sua qualidade, capta alunos internacionais. Temos alguma presença, mas nem é nos mercados onde temos. Mas não há uma presença física no sentido de terem outras universidades fora. Pronto. E, portanto, nós estamos no ponto oposto. Nós temos 80 universidades a nível internacional nos 5 continentes. E, portanto, temos 1 milhão de estudantes. Isso significa que os nossos estudantes são incentivados a fazer uma coisa que provavelmente mais ninguém pode fazer, que são incentivados a passar semestres noutras universidades do grupo. Ou seja, nós temos uma coisa que se chama o Garcilaso, que é um programa de mobilidade interna que é um programa que não tem nada a ver com o Erasmus, é um programa só nosso. Quer dizer, dentro das universidades do grupo, para além do Erasmus que todos têm, que nós também temos, há um programa de mobilidade interna. E nós incentivamos todos os alunos a dizer, vão para fora, vão para a Austrália, vão para os Estados Unidos. Nós temos universidades em todos esses sítios, vão e têm uma experiência internacional. Claro que isso, obviamente, tem como condição, e isso nós não nos importamos, que muitos desses alunos tenham depois a vontade de ir para fora.
porque são melhor remunerados e porque, muito importante, as nossas universidades são das melhores do mundo. E, portanto, os nossos profissionais são requisitados em todo o lado. O Ricardo tem consciência disso, melhor do que eu, se calhar, porque tem na prática essa experiência. Os nossos profissionais em todas as áreas são desejados em todo o mundo. E, da mesma maneira que nós fazemos a importação de alguns profissionais porque não temos o número suficiente, muitos dos nossos profissionais estão a ser chamados, por exemplo, lembro-me dos enfermeiros, dos médicos dentistas, etc., que vão frequentemente para fora porque não têm lugar no nosso país. Pode-se dizer, é triste. Mas hoje em dia nós vivemos numa aldeia global. Só para terminar, última nota. Uma vez que é a última intervenção, última nota só para lhe dizer isto, Sandra. Eu acho que é fundamental nós dizermos aos alunos: vocês ganham uma maturidade, não tem a ver com o ensinamento, tem a ver com a maturidade e a experiência em ter uma valorização internacional. Eu acho que é fundamental levá-los lá para fora, mesmo que não seja para irem para um sistema que os ensina melhor, que eu tenho as maiores dúvidas para isso. Ricardo, que mercado de trabalho é este? Quais são os perfis desejados pelos empregadores, enfim, da sua experiência? Eu só pegando aqui também no que o João estava a dizer, não é triste que eles queiram ir para fora, é triste eles serem obrigados a ir para fora. Portanto, acho que somos todos conscientes disso, ninguém quer ir para fora, uma grande percentagem gosta de ir para fora para ganhar essas competências. Agora, ter que ir para fora porque não consegue sobreviver no seu país, isso é que é verdadeiramente triste. Mas ainda bem que o desemprego está a descer. Respondendo à sua pergunta, o que é que as empresas estão a necessitar? Eu volto a focar na minha área. Eu não quero ser acusado de estar aqui de sectarismo, de estar aqui só a falar nas tecnologias de informação. A missão do nosso grupo de empresas é formar 500 mil de programadores de software até 2020. Portanto, nós queremos escalar a nossa academia, entregámos uma proposta à Comissão Europeia para esse efeito, está neste momento a ser analisada. Nós temos o processo, já cracámos o processo e, portanto, temos a forma de escalar isto e de resolver grandes problemas que a Europa tem ao nível de atração de investimento. Caso contrário, este investimento não fica cá, vai para outros países onde estas competências existam. Portanto, eu queria desmistificar aqui uma questão que é o acesso ao mundo das tecnologias de informação. Assusta. Uma pessoa que não está nesse meio, uma pessoa que tenha, neste momento, 55 anos, 45 anos, 35 ou 18, se calhar a 18 está um bocadinho mais próxima de uma realidade que é as tecnologias de informação, mas não está ciente de que pode fazer carreira disso. O que eu quero desmistificar é um programador de JavaScript que ganha, eu diria, 20 a 30 mil euros ano em Portugal, se tiver competências analíticas interessantes, e estamos a falar de base matemática, não precisa ter, inclusivamente o 12º ano, tira um curso de JavaScript em 6 meses, que é um custo de investimento relativamente baixo para uma empresa. Estamos a falar na casa... Isto depende... Temos pouco tempo, mas de qualquer das formas... Estamos a falar de, em 1.500 euros, você consegue formar um programador de Java. Agora, depende de como é que vamos complementar a formação base que esta pessoa vai ter. Portanto, custo baixo de formação, um tempo de formação muito acelerado, uma alta empregabilidade, 1 milhão de postos de trabalho disponíveis, eu faz-me alguma confusão porque é que não estamos a formar mais pessoas nesta área. Não, nós precisamos de médicos e enfermeiros, mas temos aqui uma oportunidade de ouro e não estamos só mesmo desmistificar que o acesso a esta área é fácil. Portanto, cbtalents.com, vão à nossa academia e vejam que tipo de ofertas é que nós temos. Formação gratuita, ministrada por parceiros nossos, e depois dessa formação gratuita ter sido terminada, vocês enviam-nos os certificados, nós enviamos para o nosso cliente e o cliente faz então as entrevistas das soft skills e da hard skills. Portanto, não é complexo. Fica lançado esse repto. Ricardo Oliveira Nobre, Elizabeth Cardoso e João Atanásio, muito obrigada pela vossa presença e análise nesta Comissão Executiva, que está de regresso na próxima segunda-feira. Vamos fazer o balanço do referendo na Grécia. Contamos consigo até lá. Bom fim de semana.